Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Olá a todos, espero que estejam bem, com saúde e se cuidando. Eu sou Vivian Fraga, membro do IBRAC, sócia da área de Antitrust de Tosini e Freire Advogados e serei a entrevistadora do nosso quarto episódio do IBRAcast, o podcast do IBRAC. Hoje falaremos sobre temas centrais trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Falaremos também sobre a interface com a defesa da concorrência, com o direito do consumidor e tenho o prazer enorme de entrevistar 3 renomadas experts da área. Do Comitê de Mercados Digitais do IBRAC, temos a diretora Silvia Fagad Almeida, diretora também da LCA Consultores, e temos a coordenadora do GT de LGPD dentro do comitê, doutora Marcela Matiuso, sócia do VMCA, e do lado da autoridade temos o grande destaque de trazer a doutora Miriam Wiemer, que é atualmente integrante do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. É doutora em Políticas de Comunicação e Cultura pela Faculdade da UNB, mestre em Direito Público e graduada em Direito pela UERJ. Miriam, Silvia, Marcela, é um enorme prazer tê-las conosco aqui no IBRAcast para falarmos de privacidade de dados e como esse tema tão atual e de fronteira da regulação se relaciona com diversas áreas do direito, sobretudo as do nosso métier aqui do IBRAC, Antitrust e Defesa do Consumidor. Também gostaria de destacar que novamente temos uma bancada 100% feminina. Muito obrigada, Vivian, pela apresentação. Aqui fala a Miriam Wiemer. É um prazer enorme participar dessa discussão 100% feminina sobre um tema tão instigante que gera tantas dúvidas no dia a dia, né, nos casos concretos que a gente enfrenta sobre a interseção entre proteção de dados pessoais, defesa do consumidor e defesa da concorrência, né? E justamente por ser a LGPD uma norma muito recente, é que nós ainda estamos tentando compreender melhor a sua incidência e seus impactos, especialmente sobre mercados digitais. Eu acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouquinho esses temas, então muito obrigada pelo convite. Obrigada, Vivi, obrigada, Priscila e a equipe do Tosini pelo convite e organização aqui do evento. Também agradecer à doutora Miriam Wiemer, à doutora Marcela Matiuso por participar comigo e por aceitar o convite em fazer esse IBRAcast. E sobre o Comitê de Mercados Digitais do IBRAC, queria só destacar que ele é um comitê criado recentemente, criado nessa gestão, justamente pela importância das questões digitais e como elas têm ganhado importância aqui no período recente. Discussões regulatórias e concorrenciais envolvendo dados têm sido um dos principais temas da agenda do comitê, e é assim que a gente tem trabalhado desde que ele se iniciou no ano passado, de forma coordenada com os comitês de economia, de regulação, de concorrência e de defesa do consumidor do próprio IBRAC. E uma das importantes iniciativas do nosso comitê foi justamente a criação do grupo de trabalho, que é liderado pela Marcela, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E é no contexto dessa discussão que a gente achou muito importante fazer esse IBRAcast e trazer a doutora Miriam Wiemer para discutir com a gente. Fazer conversas que, na nossa avaliação, são bem relevantes atualmente, seja pelas dúvidas e questões, incertezas, digamos, institucionais sobre a implementação da própria LGPD e da atuação da ANPD. Também tem uma discussão ganhando relevância, não apenas pela proteção direta dos consumidores, mas também por estabelecimento de regras que podem envolver proteção de dados, à medida que isso também tem implicações concorrenciais relevantes. Então, a interface com a concorrência aqui sendo bastante importante também. E são regras que vão afetar não só mercados digitais, mas vários mercados que não são digitalizados e porque muitos mercados estão se digitalizando. Então, tem um movimento, uma tendência de digitalização de mercados que hoje ainda não são, mas serão, muito em breve, bastante digitalizados. Então, são vários aspectos importantes que afetam o ambiente econômico, e é por isso que a gente achou que essa conversa seria muito importante aqui para a gente. Então, queria passar a palavra para a Marcela. Bom, primeiramente, como todo mundo já falou, mas, enfim, obrigada pelo convite, pela oportunidade de
estar discutindo esses assuntos. Eu acho que, em algum sentido, o Comitê de Mercados Digitais do IBRAC foi criado para que o tema mercados digitais não monopolizasse todos os outros comitês, né? Então, teve um pouco essa dimensão também, porque como essa temática da economia digital ganhou muita relevância nos últimos anos, né? Seja na interface do consumidor, seja em concorrência, seja na própria proteção de dados, tem também esse problema, né? E a gente vê isso muito nos eventos de concorrência hoje. Todo evento de concorrência tem uma ou duas mesas para discutir especificamente mercados digitais, porque virou muito relevante do ponto de vista econômico geral também, né? Então, assim, na medida em que as empresas representam uma parcela tão importante da economia, é inevitável que isso seja discutido. E como a Silvia falou, né, a gente está tendo um movimento de digitalização da economia de forma geral, o que traz desafios particulares para as empresas e acaba expandindo o campo de atuação, digamos assim, dessa temática. Mas, então, de novo, super obrigada, muito obrigada, Vivian, pela organização e moderação aqui, e também Miriam e Silvia pela parceria de discutir. É sempre bom quando a gente tem oportunidade de fazer painéis 100% femininos, né? Eu só fico triste de que a gente ainda considere que isso é um evento, assim, do tipo, nossa, é um painel 100% feminino. Acho que eu vou ficar mais feliz quando a gente conseguir normalizar isso, como assim, um painel. Todas as pessoas são mulheres. Mas, enfim, é ótimo. Super obrigada. Bom, deixa eu fazer uma breve introdução em relação à promulgação da LGPD, que aconteceu em agosto de 2018, e depois de quase 2 anos teve uma vacácio e entrando finalmente em vigor em setembro de 2020. Acho que essa é uma tendência mundial, né, de regulação de dados. São praticamente mais de 130 jurisdições com algum tipo de lei e regulamentação nesse sentido. E a nossa LGPD traz alguns desafios, uma complexidade importante que eu destacaria para esse momento é que a autoridade foi criada em novembro de 2020, ou seja, já com a lei em vigor. Temos que estruturar um sistema nacional dedicado à proteção dos dados pessoais, e aí eu coloco também o desafio da criação desse arcabouço normativo, agenda regulatória e a própria estruturação organizacional da NPD. Mas feitas essas apresentações e esses breves comentários iniciais, queria passar já para a doutora Miriam Wimmer. Miriam, a gente sabe do seu histórico profissional bastante extenso, né? São 14 anos de serviço público federal nas áreas de regulação de tecnologia, trabalhou na Anatel e também no Ministério das Comunicações, Tecnologia e Inovações. Nossa pergunta para você é a primeira, o que é diferente dessas experiências anteriores, da sua atividade enquanto diretora da NPD, e principalmente o que você traz de bagagem dessas experiências que te ajudam no seu atual dia a dia enquanto diretora da Autoridade Brasileira de Proteção de Dados. Muito obrigada, Vivian, pela pergunta. De fato, assim, para mim está sendo um desafio muito interessante trabalhar na NPD nesse momento de estruturação, porque os desafios são de toda a ordem, né? Então, você perguntou o que muda, assim, a primeira mudança, assim, muito radical diz respeito ao grau de estruturação da organização para fazer frente a desafios bastante complexos, sabe? Então, eu me recordo que quando os diretores foram nomeados no dia 6 de novembro, o que tinha na NPD eram 5 diretores e uma sala de reuniões, né? Não tinha nem computador, não secretário, não tinha nada, né? E aí a gente olha para a LGPD, para o artigo 55J, aquelas dezenas de competências, viabilizar fluxos transnacionais, ir lá pela proteção de dados, criar normas para micro e pequenas empresas, e eram 5 diretores e uma sala de reuniões. Então, nesses quase 6 meses de existência, o que a gente tem feito é buscar realmente criar as fundações para uma organização poder funcionar. Então, computadores, equipes, sistemas, né, enfim, um desafio muito básico, muito rudimentar, mas muito importante. Mas também, eu diria assim, sobretudo a questão de processos, regimento interno, fluxos, né? Como reagir quando a imprensa noticia um mega vazamento, que áreas que a gente vai acionar, quem é que vai fazer nota para a imprensa, quem é que vai responder ao jornalista, quem é que vai começar a analisar a gravidade do incidente, né? Então,
tudo isso para ser criado do zero é realmente uma diferença colossal com relação às outras organizações nas quais eu trabalhei, em que sempre havia um certo amadurecimento institucional em termos de que a gente sabe o que vai fazer, quem vai fazer o quê, qual que é o papel de cada um, né? Existem modelos, seja modelos de documentos, existem modelos de procedimentos, que no caso da NPD a gente teve que realmente criar do zero, né? E isso nos dá, de um lado, enfim, um desafio grande, um trabalho enorme, né, de conceber, de bolar, de procedimentalizar tudo isso, com vista para trazer segurança jurídica, mas também nos dá a oportunidade de inovar, né, de ser um pouquinho criativo, de cometer, talvez, enfim, novos erros, né, erros inéditos na administração pública, o que é sempre muito interessante, né, e que eu acho que muda também, assim, na minha experiência, que em todos os ambientes que eu trabalhei, eu trabalhava com regulação e com tecnologia, né, então, seja no MCTIC, nas comunicações, ou na própria Anatel, né, mas o que muda nesse caso eu acho, a expectativa, a visibilidade, o impacto do trabalho. Por quê? A gente não está agora lidando com a regulação de um mercado específico, né, um mercado de telecomunicações, né, ou um contexto específico em que aquela norma vai gerar efeitos, mas sim com o ambiente em que qualquer atuação, qualquer sinalização por parte da autoridade nacional gera impactos em todos os mercados, né, qualquer movimento, qualquer indício que a gente der de que a gente vai caminhar numa direção ou numa outra, gera consequências tremendamente importantes, né, e ao mesmo tempo que isso é verdade, é também verdade que a NPD foi criada um pouco tardiamente, né, então com a lei já em vigor, né, já passados os 2 anos de vacatio legis, e por conta disso a insegurança jurídica que existe e que decorre da falta de regulamentação tempestiva de alguns assuntos, também gera para a gente uma pressão muito grande, porque a gente já está atrasado, né, a gente já, enfim, ligou o motor do carro com o carro andando, né, e com as empresas buscando conformidade, enfim, a necessidade de realmente trazer parâmetros mais claros para a atuação tanto do poder público como do setor privado. Então, é uma experiência realmente diferente. Eu acho que a vivência de uma agência reguladora e conhecimento da administração pública são elementos que são muito importantes para a gente conseguir construir coisas que façam sentido dentro do que é a administração pública, né, da lógica de funcionamento do poder público, mas é um desafio inédito em muitos aspectos. Verdade, Miriam. Eu vou fazer uma segunda pergunta, e aí você fica à vontade para responder junto com a Marcela, que a gente sabe dessa grande raça dos digitais, né? É evidente que isso se dá também porque boa parte das maiores e mais importantes empresas do mundo são digitais, né? Facebook, Apple, Google, Amazon e Microsoft. Mas a gente sabe que a lei dispõe sobre o tratamento pessoal de dados, seja nos meios digitais, seja nos meios offline. Então, eu queria escutar um pouco de você, enquanto autoridade, que passa as diretrizes, quanto da ótica do agente privado que aconselha juridicamente as empresas, e aí a Marcela poderia falar também. Vocês acreditam que existe algum desafio particular em transportar esse debate para os agentes econômicos menos digitalizados? Não, Vivian, eu acho que você tem toda razão quando você aponta que tem um grande holofote apontado para os mercados digitais ou para as empresas que têm uma atuação forte no ambiente digital. E isso não é à toa, é porque, de fato, a tecnologia nos traz desafios e riscos que são qualitativamente diferentes, né? A gente vê isso também no âmbito do poder público. É totalmente diferente você ter dados arquivados num cartório que você precisa de talvez 20 pessoas e 1 ano para você conseguir indexar, catalogar, tirar alguma inteligência disso, e você ter dados disponíveis na internet em que com 2 cliques e um software de prateleira você consegue extrair insights e formar perfis de uma maneira muito detalhada. Então, não é por acaso que a maior parte das atenções se voltam para os ambientes já impactados por esse fenômeno de transformação digital ou para as empresas que já nascem realmente digitais. E quando a pergunta foi formulada, o que me parece é que tem um desafio associado não tanto ao mais digital, menos digital, mas talvez ao porte das organizações, sabe? E isso é uma experiência que eu tenho tido participando de eventos e conversando com as pessoas, que em particular as micro e pequenas empresas, as empresas de bairro, a empresa do interior que atende 100 clientes, enfim, elas não sabem o que fazer com a LGPD, elas não têm ideia. Você tem uma empresa que tem 2, 3 pessoas e de repente chega alguém dizendo, olha, eu quero que você elimine todos os meus dados pessoais. O que aquele microempresário vai fazer?
nossa, mas eu tenho obrigação de guardar, porque tenho obrigações tributárias, socorro, eu vou ter que contratar um advogado, né? E eu acho que esse impacto, que é desproporcionalmente pesado sobre as micro e pequenas empresas, é algo ao qual nós estamos bastante sensíveis e que a gente tem visto também em outras partes do mundo, né? É uma lei que busca proteger direitos associados à personalidade, direitos fundamentais. É claro que essa proteção deve se dar em todos os âmbitos, públicos, privados, grandes empresas, pequenas empresas, mas justamente reconhecendo que talvez as empresas menores, as empresas menos digitalizadas são também ambientes em que os riscos aos titulares serão menores, que a própria legislação previu que devem ser estabelecidas regras diferenciadas para esse tipo de agente empresarial. Agora, como foi mencionado anteriormente, a gente passa por um fenômeno de transformação digital da economia, do próprio governo, e esse pequeno ator que hoje, sei lá, é um barbeiro de esquina, que tem um caderninho para anotar o nome dos clientes, ele daqui a pouco vai ter um computador, vai ter uma solução de computação em nuvem, vai ter um aplicativo. Então, é claro que o esforço de conformidade deve se dar também com relação a esses atores, mas eu acho que é muito importante que a gente tenha esse olhar um pouquinho diferenciado, essa ideia mesmo de regulação assimétrica, não apenas em função do porte econômico da organização, mas também em função do tipo de risco que aquele tratamento pode ensejar. Então, eu acho que é aí que está talvez o maior desafio, não tanto digital versus não digital, mas talvez a própria capacidade do agente empresarial. Mas talvez a Marcela tenha uma visão diferente da minha, gostaria de ouvi-la. Eu acho que a minha visão é parecida, assim, o que eu acho que talvez valha agregar, e aí muito da minha experiência, né, no setor privado, é que às vezes a facilidade de você ter o contato, por exemplo, com um cliente menos digitalizado, vamos chamar assim, né, para fins de LGPD, é que a transição para algo que seja compliant com a legislação pode, às vezes, ser mais fácil do que de um agente que já está totalmente digitalizado, mas cuja digitalização ocorreu num contexto em que a proteção de dados no Brasil basicamente não existia, né? Então, às vezes, tem menos resistência de você falar, tudo bem, podemos adaptar essa prática desse jeito, e a pessoa fala, tudo bem, não tem problema. E aí, numa empresa que já tem uma cultura muito estabelecida e que foi estabelecida num período em que a legislação não existia, por vezes isso é mais traumático, vamos chamar assim, né? Mas eu acho que, sem dúvida, essa questão do porte da empresa é relevante por vários fatores, né? Primeiro, por uma mera capacidade financeira, assim. Então, você chega para uma empresa muito pequena e fala, olha, então, eu sei que você é muito pequeno e que você tem 30 funcionários, mas como você é uma startup que mexe com dado de saúde, todos os seus tratamentos de dados são tratamentos de dados sensíveis, praticamente, e tem uma legislação toda específica sobre esse assunto agora que você vai ter que seguir. Eu tenho também visto muito isso, a gente tem, no escritório, a gente tem uma área que lida com negócios de impacto e terceiro setor. Eu tenho visto muito isso nas ONGs, assim, nas organizações de sociedade civil, associação, o pessoal, assim, que quer muito fazer a coisa do jeito certo e fica muito preocupado de como fazer a coisa da melhor maneira, da maneira correta, etc. Muito em decorrência de falta de conhecimento mesmo, né? Uma legislação nova, e acho que isso é importante de destacar também, né? Que se a gente compara geralmente a gente compara a nossa evolução brasileira com a evolução europeia, mas a gente pensa só no GDPR, né? Assim, era tudo terra arrasada, não existia nada, e aí veio o GDPR. Mas não foi assim que a coisa aconteceu na Europa, né? Enfim, foi um processo muito mais gradual, enfim, tinha diretiva, isso foi sendo construído. E no Brasil, óbvio que, enfim, existe ainda, né, o Marco Civil, existe a legislação disso, o Código de Defesa do Consumidor, etc., legislações, a própria Lei de Defesa da Concorrência, que tem conexões, mas a proteção de dados, propriamente, como, digamos assim, e acho que você sabe disso melhor do que eu, Miriam, política pública, né, que leva a uma série de consequências e tudo mais, surgiu agora. Então, eu acho super natural que seja um processo, e eu acho, do que eu tenho visto também do posicionamento da autoridade, muito essa consciência de que é um processo, né? Então, não dá para a gente simplesmente falar, tá aqui um monte de regra, segue, e a gente vai punir quem não seguir, né? O que, de fato, provavelmente nem é a melhor forma de fazer com que as empresas efetivamente se adequem, né? Pouco efetivo.
Tocando nesse assunto do marco regulatório, do desenho institucional, uma questão importante para a NPD é que ela deve conduzir a famosa AIR, né, Análise de Impacto Regulatório, para regulamentar temas da sua competência. Como a autoridade, Miriam, está pensando nesse desenho da AIR no caso concreto? Perfeito, Vivian. Então, assim, como você bem mencionou, a nossa obrigação de fazer a IR decorre da própria LGPD, né? Então, a gente tem que fazer, antes da edição de qualquer ato normativo, consulta pública e audiência pública e avaliação de impacto regulatório. Então, isso independe, inclusive, da Lei de Liberdade Econômica, do decreto regulamentador, é uma obrigação que decorre da nossa própria lei de criação. E nesse sentido, eu poderia comentar aqui que, embora a Lei de Liberdade Econômica tenha trazido essa obrigação recentemente, essa é uma prática que já vinha sendo conduzida pelas agências reguladoras. Eu falo isso a partir do meu conhecimento da Anatel, mas outras agências também já tinham essa prática, né? E por acaso, na NPD, a gente tem a sorte de contar com pessoas que vêm de organizações distintas, que têm uma origem profissional diferenciada. E, inclusive, na área de normatização, nós temos 2 pessoas que vieram da Anatel e que já têm, enfim, a IR no seu sangue, no seu DNA, já estão acostumados a fazer, já sabem que isso é esperado. E o que a gente está pensando nesse momento é o seguinte: é claro que a gente vai observar o que está previsto no decreto, existem lá alguns elementos obrigatórios, né, mas o que nos parece também é que, a depender especificamente da matéria ser regulamentada, a gente vai ter que fazer um mergulho mais profundo, ou talvez um pouquinho diferente do manual, né. Eu entendo que, assim, os elementos previstos na legislação são um guia, mas não os impedem de ir além ou de ir em outras direções, caso isso seja necessário, para que a gente possa ter uma visão bastante completa dos impactos da futura regulamentação. Então, para dar um exemplo, né, algumas normas, elas pedem que a gente identifique a experiência internacional pertinente, mas o que nós já observamos é que, para determinados assuntos, como, por exemplo, regulamento de fiscalização e sanções, mais do que a experiência internacional, pode ser relevante conhecer a experiência de outros órgãos dotados de competências normativas, sancionadoras e fiscalizadoras. Então, talvez seja mais importante fazer um benchmarking de agências reguladoras do que de autoridades em outros países que estão inseridos em marcos jurídicos muito diferentes dos nossos, né? Outra coisa é que, para alguns temas, a gente pode talvez ter um grande AIR. Então, por exemplo, incidente de segurança vai ter um AIR, você vai tratar de tudo dentro de uma estrutura apenas, mas outros assuntos, em função dos seus desdobramentos, podem ser já vários pequenos AIRs, né? E o exemplo das micro e pequenas empresas é interessante, porque quando a gente fala em normas diferenciadas, a gente está falando de normas diferenciadas em várias searas, né? Então, sei lá, prazo de notificação de incidente, obrigação de ter um encarregado, né, obrigação de manter registros de operações, e cada uma dessas isenções ou mitigações pode ensejar uma análise um pouquinho diferente, né. Uma outra questão que é importante é que a AR muitas vezes nos ajudará a entender quando, de fato, uma norma pode não ser necessária. E a gente tem que, eu acho, fugir um pouquinho desse tique nervoso de achar que a solução para tudo é ter uma norma, né? Ter um regulamento que vai gerar multa, que vai gerar uma sanção. E em um dos exercícios que nós já fizemos na NPD até o momento, inclusive a constatação foi: olha, não precisa de uma norma, precisa de um guia, precisa de uma orientação, precisa de mais clareza nos conceitos, né? E, de fato, a gente está, nesse momento, levando muito a sério essas conclusões às quais nós estamos chegando nesses exercícios que estamos fazendo. A equipe de normatização, inclusive, fez um curso, acho que da ENAP, fez um curso da ENAP, enfim, para se pautar desse ferramental, né, para poder exercer esse exercício, exercício ficou ruim, né, mas para poder realizar essa atribuição da melhor maneira possível. E eu acho que é uma experiência muito interessante, sabe, parar, pensar um pouquinho, e é de fato não apenas um comando legal, mas uma boa prática que a gente tem buscado incorporar com toda a seriedade. E o Comitê de Regulação do IBRAC fica à disposição também para ajudar nesse exercício, também o GT específico, né, Marcela? Acho que a gente sempre dá algum tipo de apoio, faz contribuições em sete de consultas públicas. O IBRAC atuou bem ativamente aí nas últimas 2 tomadas de subsídios da NPD que foram abertas, e a gente espera continuar atuando bem ativamente nesse sentido. Se me permite só reagir a isso, Silvia, desculpa a interrupção. Eu queria só comentar que nossas tomadas de subsídios são uma etapa até pré-consulta pública, né? Então vai além da obrigação legal, e tem sido uma experiência super interessante. Nessas 2 tomadas de subsídio que fizemos até o momento, recebemos mais de
se não me engano, 2.000 páginas de contribuições. Então, está sendo muito bom conseguir ler todo esse material rico antes de efetivamente propor uma norma, né? Antes de fato, fazer o exercício de AIR, consulta pública, audiência pública, justamente para a gente errar menos, para a gente já fazer uma norma que considere, que leve em conta essas preocupações que foram ventiladas pelos diferentes atores. Então, super obrigada também ao IBRAC pelas contribuições. Eu acho que, até complementando, né, Miriam, o que eu acho muito, muito interessante de pensar a IR, especificamente no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, que, assim, a metodologia de AIR, ela foi muito pensada inicialmente, pelo menos, né? Hoje isso evoluiu muito, mas ela foi muito pensada inicialmente para regulações econômicas setoriais, assim. Então, vou fazer uma regulação no setor, não sei, de telecomunicações, né? Tipo, o que vai ser o impacto disso? Vai ser bom? Vai ser ruim? Vai ser bom em que sentido? Vai ser ruim em que sentido? Etc. E aí eu acho que na medida em que a própria lei de liberdade econômica, digamos assim, em algum sentido universalizou essa ferramenta, né? No caso da LGPD, como você disse, tem uma obrigação decorrente da própria lei, mas a lei de liberdade econômica acabou fazendo isso para várias, enfim, para a administração federal, pelo menos, né? Tem um desafio grande e importante, que na minha cabeça sempre existiu, mas acho que aí fica mais marcado ainda, que é a gente conseguir pensar a IR quando ela está pensando na regulamentação de temas cuja único motivo para regular não é econômico, né? Então, no caso da LGPD, isso é muito evidente, assim, você tem direitos do titular que têm que ser preservados nas situações concretas, né? Isso são obrigações que as empresas têm, que, enfim, a lei determina, que não necessariamente o motivo para aquele direito existir é um incentivo ou um interesse econômico, né? Simplesmente é um direito, né? Então, como é que a gente vai equalizar e desenvolver ferramental pensando nessa realidade, né, em que você tem, de fato, interesses econômicos evidentes, né, porque, no mais das vezes, apesar de não sempre, você vai estar lidando com empresas que têm que se submeter a essas regras, mas você também vai estar falando de impactos para direitos, propriamente ditos, né, e aqui, enfim, ainda em todo o contexto de a proteção de dados está aí na iminência de ser formalmente reconhecida na Constituição como direito fundamental, já tendo a decisão do STF sobre isso, então, acho que tem todo um desafio adicional, assim, realmente, acho que é um esforço hercúleo, assim, que vocês vão ter para conseguir equalizar, mas acho ótimo também esse pensamento, né, de que, assim, talvez certos temas mereçam mini AIRs, enquanto outros mereçam uma grande análise, que aí possa ser segmentada eventualmente em várias normas e coisas do tipo. E falando em desafios da NPD, queria trazer também o desafio da autoridade enquanto articuladora, né, com as outras agências em setores específicos, nesse ecossistema normativo, né, porque a gente sabe da interação entre privacidade, proteção de dados e concorrência, e é um comando legal que a NPD tem que ser sociável e se relacionar com esses outros agentes. Então, queria que você discorresse um pouco sobre o que eu vejo, um protagonismo nesse ecossistema normativo da própria autoridade e como está sendo a cooperação entre essas demais agências e especificamente em relação à coordenação com o CAD. Como você, então, vê o papel de proteção de dados pensando em concorrência como uma política mais abrangente? Certo, Vivian. Eu acho que você tem toda a razão. Gostei muito da sua expressão que a NPD tem que ser sociável. Eu concordo integralmente. A NPD tem que se voltar para fora, tem que estabelecer relações construtivas, não pode ser antissocial, não adianta querer se isolar, isso não é nem um pouco produtivo e de fato, não decorre apenas de um desejo nosso, de uma boa prática, mas também de um comando legal que requer que a gente tenha esse papel de articulação, de construção conjunta, de consulta, quando houver interação com setores regulados, né, e de modo geral, assim, atuar como um eixo central, um agregador desse ecossistema tão complicado que a gente tem em termos de enforcement, seja por conta de órgãos
que perseguem bens jurídicos parecidos com o nosso, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né, seja com relação a entidades que persigam outros bens jurídicos, como é o caso das agências reguladoras ou do próprio CAD, que você mencionou, Vivian. Então, de fato, isso é algo que a gente tem colocado como uma prioridade, está no nosso planejamento estratégico, e eu acho que com relação ao CAD especificamente, eu acho que a interação é muito natural, é inevitável praticamente, em função principalmente do crescimento da relevância desses modelos de negócios baseados em dados, né, e aí existe uma grande literatura na esfera concorrencial, que vocês conhecem melhor do que eu, sobre os efeitos competitivos ou anticompetitivos da concentração de grandes bases de dados, a questão do poder de mercado, o abuso de posição dominante, decisões aí um pouquinho polêmicas, como a decisão do Bundeskartellamt na Alemanha, envolvendo o Facebook. Então, a gente vê claramente que existe uma aproximação entre esses dois universos que é necessária, que é desejável, e a gente já tem visto diferentes respostas, inclusive na própria doutrina, no campo de estudos, sobre como lidar com essa interseção assim tão forte que decorre do fato de que dados são, ao mesmo tempo, uma projeção da personalidade humana e um insumo para variadas atividades econômicas, né? Não sei, Silvia, você queria fazer algum comentário? Não, era mais complementando e achando ótimo, que realmente acho esse ponto da cooperação entre as agências vai ser muito importante, até porque quando a gente pensa sobre a ótica mais competitiva, ou concorrencial, na verdade, a gente entende que, por vezes, alguns elementos que promovem a concorrência podem acabar esbarrando na proteção de dados, né? Então, você permitir portabilidade de informação, isso afeta o setor financeiro, até o setor de saúde pode vir a ser afetado, inclusive, que são dois setores bem importantes, e que a concorrência se coloca como um aspecto sendo bastante investigado hoje pelo CAD. Então, eu acho que vai ser bem importante realmente essa parceria com o CAD em especial, mas também com as agências reguladoras específicas desses setores. Mas isso que eu queria registrar. Exato, Silvia, eu acho que você tem toda a razão, e a gente já tem, de fato, tido uma relação muito produtiva, muito construtiva com o CAD, tivemos lá com o presidente do CAD, com a sua equipe, bem recentemente, e a gente acha que vai ser possível, sim, avançar na formalização de acordos para, enfim, melhor procedimentalizar a nossa cooperação, e eu acho que é muito importante e interessante a gente observar as semelhanças e diferenças de racionalidade que orientam esses órgãos, né? Então, é claro que, no fim das contas, todos os órgãos públicos têm em vista o bem-estar do cidadão, isso é óbvio, né, mas de maneira imediata ou imediata existem naturalmente diferenças, e aí a gente vê que a legislação de defesa da concorrência vai estar ocupada principalmente com comportamento de indivíduos, de organizações, com relação a produtos, escolhas, preços, estruturas de mercado, né, ao passo que as leis de proteção de dados pessoais vão lançar o seu olhar principalmente sobre o titular de dados, sobre o indivíduo, e sobre o exercício dos seus direitos, mas é claro que a atuação regulatória, entre aspas, na esfera de proteção de dados, produz também impactos muito importantes sobre o mercado, e você mencionou aí, Silvia, a questão da portabilidade. Eu acho que esse é o exemplo mais bem acabado de um mecanismo que está na LGPD, porque ele é um mecanismo pró-privacidade, porque ele permite que o titular transporte os seus dados de um prestador de serviço a outros com mais facilidade, mas é também um mecanismo pró-competitivo, porque ele reduz os efeitos redes, efeitos lock-in, que a gente conhece muito bem de diferentes mercados, inclusive os mercados digitais, né? Então, eu acho que nem sempre vai ser assim, nem sempre um mecanismo pró-competitivo vai ter efeitos pró-privacidade, e a recíproca é verdadeira, né? Nem sempre efeitos, mecanismos que estimulem a privacidade vão ter efeitos pró-competitivos, mas em muitos casos, sim, e eu acho que daí a necessidade de um diálogo bem próximo entre o CAD e a ANPD, para a gente conseguir visualizar melhor, né, as motivações de cada órgão e trabalhar de modo que nossa atuação, uma impulsione a pauta também da outra e não obstacularize, que seria o pior cenário, né, seria o cenário catastrófico, em que o CAD, por exemplo, determine uma medida pró-competitiva que atrapalha a proteção de dados pessoais ou vice-versa. E eu acho, né, Miriam, que isso tudo está muito conectado com essa visão que a Vivian comentou, que é, assim, a política antitruste, no sentido de aplicação da Lei 12.529 pelo CAD, é uma parte da política concorrencial brasileira, né? Todos os órgãos da administração, de uma forma ou de outra, na medida em que se entende que concorrência ou livre mercado, enfim, livre iniciativa, é algo que se quer perseguir, vão sempre ter um papel nisso, né? Então,
enfim, é evidente quando a gente fala de regulação, a depender de como a regulação está colocada, ela pode levar a determinados efeitos que vão gerar mais ou menos concorrência. E, enfim, isso tem que ser sopesado com outros valores que eventualmente estão sendo considerados em caso concreto, né? Então, a gente tem uma série de exemplos nesse sentido. Enfim, você pode querer que o serviço seja universalizado e que, eventualmente, para que isso aconteça, você precisa talvez de um grau um pouco menor de concorrência para garantir que a universalização aconteça por um número X de empresas. Você pode estar querendo prever diversidade, sei lá, quando você está falando de meios de comunicação, por exemplo. Enfim, tem várias questões, né? Então, acho que no fundo, esse é um desafio um pouco constante mesmo, né? Não tem uma resposta pronta, a gente tem que ficar constantemente refletindo sobre isso e falando, putz, como é que esses vários órgãos vão se encaixar aqui para todo mundo conseguir perseguir seu objetivo específico sem perder de vista o objetivo geral, né? E, no fim das contas, como você bem disse, né? Esse objetivo geral, em tese, é sempre o bem do cidadão. Como é que a gente vai fazer isso acontecer, né? E é muito desafiador mesmo, eu acho que, como você disse, é bem complexo. Vocês tocaram num ponto do modelo de negócios que está evoluindo, né? E aí eu queria trazer para vocês uma pergunta mais objetiva sobre o mercado de data brokers. Porque me parece que uma das grandes dificuldades em lidar com esse tipo de agente econômico é se pode ou não pode, e pensar que isso vai continuar sendo um mercado ou se vai cair na clandestinidade. Então, eu queria escutar um pouco de vocês sobre esse mercado, né, que se aparece como o de data brokers, e o que vocês acham que é o desenvolvimento deles e a regulação aplicável. Então, Vivian, eu acho que essa é uma pergunta assim, tremendamente complicada, e eu estou me beneficiando aqui do fato de que eu recentemente ouvi a Marcela falando sobre esse assunto num evento do STJ, que me trouxe um bocado mais de clareza e também algumas dúvidas sobre o assunto que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Então, assim, o que são os data brokers? São esses agentes empresariais cujo modelo de negócio é comprar e vender dados pessoais que são utilizados para a formação de perfis, para diferentes finalidades, né? Perfis de crédito, perfis de consumo, perfis até mesmo políticos, né? Então, o que está no coração desse modelo de negócios é você pegar os indivíduos e colocá-los numa caixinha, enquadrá-los em determinado grupo social. Por exemplo, no meu caso, sou uma mulher de 40 anos, branca, com filhos, que gosta de plantas, né? Então, isso tudo vai ser utilizado, por exemplo, para me mandar publicidade dirigida ou para avaliar o meu perfil de crédito, minha possibilidade de contrair um empréstimo. Então, esses dados são utilizados nos mais diferentes contextos, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente olha para esses modelos de negócios, o principal problema é que eles são meio nebulosos, meio opacos, né? A gente não entende muito bem, a gente não sabe muito bem quem é um data broker, o que um data broker faz, e é difícil falar também em tese sobre se esse é um modelo de negócio que vai continuar ou não vai continuar, justamente pela falta de clareza quanto a o que é um modelo de negócios, né? Talvez a resposta seja realmente depende, né? A gente teve no passado uma decisão muito importante do STJ falando sobre credit scoring, né, uma decisão no qual o STJ disse, olha, não há ilicitude nessa prática, essa é uma prática lícita, mas ela deve observar determinados condicionamentos ligados principalmente à ideia de transparência, de respeito à privacidade, né, a ideia de que não devem ser usadas informações sensíveis, excessivas, dados incorretos, dados desatualizados, né, e que existem também limitações temporais quanto ao uso desses dados, e eu acho que subjacente a essa decisão do STJ está muito presente a ideia de transparência e boa-fé, né, e quando a gente transporta esse raciocínio para a LGPD, a gente logo de cara se depara com algumas perguntas, que são, por exemplo, de onde que vieram esses dados, qual que é a base legal para o seu tratamento, e muitas vezes o que me parece é que esses data brokers fazem uso de dados oriundos tanto de fontes públicas, né, então dados que estão publicamente disponíveis ou dados que estão abertos por decorrência de obrigações de transparência do poder público, como também de bases de dados privadas, né, e eu acho que a depender também da origem dos dados, isso vai ensejar diferentes discussões jurídicas sobre a base legal apropriada para o seu tratamento. Quando se trata de bases de dados publicamente disponíveis, eu acho que a principal questão hoje tem a ver com a ideia de que haveria talvez limites quanto aos usos secundários de tais dados para finalidades que sejam muito incompatíveis com a finalidade que justificou a sua disponibilização, né? E esse é um ponto que eu acho que a Marcela fala muito bem sobre isso,
porque, de fato, segundo o LGPD, os dados usados para formar perfil comportamental podem ser considerados dados pessoais, né, se a pessoa natural for identificada, e, ao mesmo tempo, a LGPD, quando trata dos princípios, fala do princípio da finalidade, que limita o uso de dados pessoais para finalidades que não sejam compatíveis com a finalidade original. Então, acho que essa é uma discussão, assim, importante, e hoje a gente tem uma tremenda carência de elementos balizadores sobre essa avaliação de compatibilidade ou incompatibilidade de finalidades. O que é a finalidade compatível? O que é incompatível? Né? Como é que a gente vai avaliar isso? E o que me parece é que, ao avaliar essa compatibilidade, talvez um elemento muito importante seja também uma avaliação do risco, né? Então, esse segundo tratamento vai ensejar um risco para o titular, um risco de diminuição de direitos, um risco de discriminação, um risco de não acesso a determinado serviço ou prestação social, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de perfis, né, também é preciso lembrar que a LGPD ela não veda a formação de perfis, mas ela dá certas condições de contorno para isso, e ela prevê também a ideia de revisão de decisões automatizadas, que é uma outra discussão enorme, super complexa, né, e eu acho que quando a LGPD fala da revisão de decisões automatizadas, ela tem uma linguagem que é um pouquinho diferente da linguagem europeia, e ela fala do direito de pedir essa revisão quanto a decisões que afetem seus interesses, né? E aí também a questão é que interesses são aqui protegidos, né? Quais são os bens juridicamente protegidos cuja afetação ensejaria um direito de revisão de decisão automatizado. No caso da publicidade, por exemplo, seria razoável pedir uma revisão de uma decisão automatizada que fez com que eu visse aqui um determinado elemento anunciado e a Marcela visse outro, né? O que significa afetem seus interesses? E aqui também, assim, bebendo um pouquinho da discussão que foi realizada no seminário do STJ essa semana, eu me lembro de um exemplo que foi dado. Vamos supor que uma pessoa seja categorizada como potencialmente alcoólatra, e isso seja utilizado para vender para ela, anunciar para ela bebidas alcoólicas. Isso é uma decisão automatizada que afeta em seus interesses ou não, né? Que se amarra também com a discussão sobre não discriminação para finalidades ilícitas ou abusivas, que é um outro tema que a Marcela conhece muitíssimo bem, inclusive é autora de 2 artigos que são referências sobre esse assunto. Então, eu acho que é muito difícil falar assim de maneira geral, vai continuar, não vai continuar. Eu acho que tudo depende muito das condições de contorno do modelo de negócio, da origem dos dados, das bases legais que possam ser invocadas, e também, eu diria, talvez, da necessidade de dar um pouquinho mais de transparência sobre esses modelos de negócio, inclusive face ao próprio titular, para que ele possa exercer os seus direitos, o que pressupõe, em primeiro lugar, o conhecimento, né, do que está sendo feito com os dados pessoais dele. Eu acho, Miriam, que, de fato, assim, né, a gente combina nesses casos de corretagem de dados, né, primeiro, uma ampla gama de dados. Então, assim, são muitas bases que são unificadas, o que traz de origens distintas, né? O que traz uma complexidade natural do ponto de vista da LGPD, porque você não consegue ter uma base legal única, muito provavelmente, para dizer assim, eu vou tratar esses dados de acordo com, sei lá, o consentimento, ou o legítimo interesse, ou qualquer coisa que seja, né? Então, desde a coleta, você tem essa complexidade. E aí, a gente pula para essa segunda questão, que é o uso secundário, né? Tá, qual que é o limite desse uso secundário, até onde eu posso ir? Enfim, a gente sabe que algumas dessas empresas de corretagem de dados, o modelo de negócios é basicamente vender a base de dados, ou pelo menos vender acesso à base de dados, né? Ainda que a base não seja propriamente transferida, você consegue garantir acesso àquela base. Quais são os limites disso? Depende da finalidade que a empresa está acessando, mas e se ela acessa e ela disse que era uma finalidade, aí ela pode usar para outras finalidades? Se você transferiu a base, já era. E aí, como é que fica, né? Então, eu acho também que essas questões de transparência vão ajudar na própria definição, enfim, pelas autoridades, né? Seja a NPD, seja, enfim, várias outras autoridades que no tema específico de corretagem de dados podem se envolver, até por conta de Código de Defesa do Consumidor, Lei do Cadastro Positivo, e eventualmente até questões regulatórias, por exemplo, do Bacen, a depender do tipo de dado que tiver constante ali, vão ajudar para esse mercado sobreviver de uma forma saudável, dizer quais são as balizas mesmo, né? Assim, como a gente acha que é legítimo que o tratamento ocorra nesse tipo de caso, né? Acho que esse caso, esse
recurso que foi julgado pelo municipal de Taço, né, o voto relator é dele, que virou definidor para o caso do cadastro positivo, serviu um pouco nesse sentido, né, eu imagino que aqui, nesse caso de corretagem, a gente precise de vários desses votos sobre várias temáticas específicas, até chegar a um resultado que leve a um pouco mais de estabilidade, se é que a gente pode chamar assim, e ajude a definir o que pode, o que não pode, e faça com que o mercado desenvolva de uma maneira um pouquinho mais previsível, se é que dá para chamar assim, não sei. Miriam, Silvia, Marcela, infelizmente nosso episódio do IbraCast está chegando ao fim. Muito rica a discussão aqui. E agora eu vou passar a palavra para vocês fazerem, se quiserem, considerações finais. E também fiquem à vontade para fazer algum tipo de convite para o nosso ouvinte, de algum evento que vocês estejam promovendo sobre o tema. Muito obrigada, Vivian. Queria mais uma vez agradecer o convite a participar dessa discussão tão instigante. São temas realmente muito difíceis que nos colocam para pensar, e eu acho que eu diria que nenhum país do mundo tem a solução ou a resposta completa para tudo, né? A gente está, nesse momento vendo propostas de normatização na União Europeia, a gente está vendo discussões nos Estados Unidos, e também aqui no Brasil. O que me parece é que a gente, embora um pouquinho tardiamente no campo da proteção de dados, a gente está começando a ter uma visão um pouquinho mais completa, mais abrangente quanto ao papel do dado como, enfim, um insumo estratégico, ao mesmo tempo um elemento de projeção da personalidade humana, né? E assim é que a gente vê em outros países uma discussão que vai além de proteção de dados, que vai além de defesa da concorrência, mas que busca pensar em data strategy, né? Então, estratégias para lidar com dados, levando em consideração essas múltiplas dimensões. E no Brasil a gente está, talvez, engateando na primeira infância, certamente no caso da ANPD, que vai completar 6 meses de vida. Enfim, estamos talvez na fase da introdução alimentar, se me permitem a brincadeira. Então, temos ainda um percurso, uma curva de aprendizado para percorrer, mas eu acho que justamente discussões como essa que tivemos aqui hoje nos ajudam aí a amadurecendo as ideias e pensando em quais são as melhores soluções. Então, queria realmente agradecer e me colocar à disposição para outras oportunidades. Miriam, nós que agradecemos aqui, acho que foi ótima a conversa, certamente conseguiria ficar muitas horas discutindo esses assuntos, mas ótimo já ter esse posicionamento, mostrando que, de fato, a autoridade está realmente bem atenta a vários temas sensíveis e na postura cooperativa de construir uma agenda bem positiva daqui para frente. Agradecer também a Marcela, a Priscila e a Vivian, e aproveitar a oportunidade, então, para registrar que dia 10 de maio, que é hoje o dia do possível lançamento do IbraCast, neste IbraCast, deve estar acontecendo também um evento sobre mercados digitais, discutindo mais especificamente dados e inovação, soluções e modelos de negócios na economia digital. Então, quem tiver a oportunidade de ouvir e ainda dá tempo de participar do evento, é só se inscrever no site e participar, no site do IBRAC. E também deixo aqui o convite para participarem do Comitê de Mercados Digitais do IBRAC, e em especial do grupo de trabalho liderado pela Marcela sobre a LGPD, sobre a NPD, no qual a gente tem realmente discutido vários temas que, inclusive, passaram pelo IBRACast de hoje. Obrigada, pessoal. Me unir aqui aos agradecimentos e também deixar esse convite para todo mundo que tiver interesse em participar do GT. Esse semestre em específico, a gente está produzindo uma pesquisa voltada especificamente a direitos dos titulares, conforme definidos na Lei Geral de Proteção de Dados, e mais propriamente portabilidade, e a relação dessa temática com concorrência, né? Tentando, enfim, fazer aí um link específico. Teriam muitos, né? Como a gente viu aqui na nossa conversa, então a gente tentou fazer um recortezinho pequeno, e mesmo esse recorte pequeno já é super complexo, então com certeza vai ser um desafio. Quem quiser participar, ajudar nas discussões, seria ótimo. Então, mas acho que é isso, queria agradecer pela participação e pela oportunidade. Foi um bate-papo bastante enriquecedor e estamos ansiosos para o nosso próximo encontro. Para você que nos ouve, continue acompanhando nossa programação quinzenal, que vem muita coisa boa por aí. Até lá! Fique agora com o quadro Plenária Comentada, trazendo especialistas da área para dar os highlights da sessão do CAD, comentando, analisando e debatendo os mais recentes julgamentos do tribunal.
Bem-vindos ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 176ª sessão ordinária de julgamento de 2021, que ocorreu no último dia 28 de abril. A pauta da sessão contou com 9 itens, mas somente 4 tiveram julgamentos concluídos, já que 4 casos foram adiados e 1 foi retirado de pauta. Registro aqui um ineditismo dessa sessão, que não houve nenhum pedido de vista. E como temos acompanhado aqui no quadro, nas últimas 5 sessões do ano de 2021, os pedidos de vista somam o número 12. Nossos comentaristas, Bruno Drago e Guilherme Ribas, fazem os principais destaques desses 4 casos julgados. Obrigado, Vivian. Olá, Guilherme. Voltamos aqui para mais uma plenária comentada. Antes de entrar, talvez não que seja aqui o caso mais polêmico do dia, acho que vale fazer coro aqui a notícia que foi trazida pelo presidente de um novo sistema de busca, sistema de pesquisa de jurisprudência que o CAD está lançando. É um sistema que já está em teste aí há algum tempo internamente e que contou aí com a revisão e com os aperfeiçoamentos sugeridos ali por várias organizações, dentre as quais o IBRAC, que tem seus membros ali ajudando nessa pesquisa e ajudando a ter um sistema que parece ser bem eficiente aí de busca, que sempre foi aí nos últimos anos um ponto de reclamação, não só dos advogados, mas eu acredito que até internamente no próprio CAD, e eu acho que um dos legados aí do presidente à frente do CAD será certamente esse sistema de busca. Passando aqui para os casos, o primeiro caso que foi julgado, ele foi a revisão de um ato de concentração decidido pelo tribunal, que envolvia ali a Videolar e a Inova, em 2014. Ele foi trazido para a revisão por conta de um suposto descumprimento de um ACC firmado entre as partes e que foi atestado, segundo o voto do conselheiro relator Sérgio, foi atestado pelo tribunal em 2019. Nós tivemos ali no início uma defesa das requerentes, dizendo que, na verdade, esse descumprimento ali de um fornecimento mínimo, que era uma cláusula do ACC, se deu por conta de uma recessão, mais da recessão ali de 2015, 2016, que ficava ali difícil o atingimento dessa meta de produção mínima, e que teriam pedido ali um waiver para o CAD naquela ocasião. Houve também algumas análises ali do ex post do efeito que foi feito pelas requerentes, em que, segundo eles, não verificaram ali aumentos de preço. Houve ali uma certa discussão entre pareceres econômicos que foram produzidos pelo DE, que foram produzidos pelas partes. Mas, enfim, quando o conselheiro Ravagnani leu o seu voto, é interessante que ele trouxe ali uma questão relevante. Ele dizia ali que nunca houve, na verdade, uma aprovação pelo CAD deste ato de concentração, que este fechamento teria sido autorizado de forma precária, porque, obviamente, estava condicionado ali o cumprimento das regras do ACC. Portanto, não seria correto afirmar que lá atrás houve essa aprovação da operação. Ele reiterou, depois de dizer aí que o fechamento se deu por autorização precária, o fato do tribunal ter entendido ali em 2019 que uma das cláusulas do ACC havia sido descumprida em pelo menos 3 ocasiões, e a decisão ali naquele momento foi pela aplicação de uma multa e de uma instauração de um processo para reavaliar a operação. A própria Videolar e Inova teria reconhecido que não cumpriram, de fato, o patamar mínimo de produção ali, que estava acertado no ACC, e também não trouxeram, ou não apresentaram pedido nos autos para sua revisão, segundo o voto do conselheiro. Houve, obviamente, uma discussão inicial ali do mercado relevante, que não mudou com relação à análise ex-ante que foi feita, envolvia o mercado de monômero de estireno, que era um mercado internacional, e o mercado de poliestireno, que era um mercado nacional, com um elemento adicional, que era o poliestireno expansivo, que seria um mercado mais internacional, mas a grande discussão estava ali no poliestireno, na sua parte
de uso geral ali, que foi definido como mercado nacional. O conselheiro entendeu ali que haviam altas barreiras à entrada, o mercado continuava assim, e só para lembrar, ele fez uma análise ex ante, e, obviamente, pelo decurso aí de 6, 7 anos da implementação da operação, ele fez também uma análise ex post junto com o DE. E aí ele reconhecia ali que o mercado continuava, como foi feito ali naquela análise ex ante, altas barreiras à entrada, não havia entradas recentes no mercado, teria havido ali uma redução da quantidade fornecida ao mercado, a Videolare Nova continuaria com uma capacidade produtiva suficiente para suprir todo o mercado, e também verificou ali nessa análise ex post, né, com a ajuda do DE, que teria havido um aumento de preço relevante nos últimos anos, com a consequente redução da oferta do produto, né, o que contrariava ali aquela cláusula do ACC. Ele também entrou numa discussão interessante de eficiências, né, tentando olhar ali, neste período, que teriam sido eficiências que foram geradas por essa operação. Um ponto relevante que ele traz é que a aprovação excepcional por eficiências, ela não prevê somente que inexista prejuízo ao consumidor em decorrência da operação. Ou seja, está dizendo aqui que não basta um efeito líquido negativo. O efeito líquido, no caso de eficiências, tem que ser positivo, tem que ser repassado ao consumidor para ser considerado pela lei. E a crítica que ele faz é que, ao longo desses 5 anos do fechamento da operação, as partes não enviaram os dados necessários ali para uma análise a respeito dessas eficiências. E aí ele afirmou que qualquer medida que não fosse alienação ou devolução da planta produtiva, né, de todos os ativos tangíveis e intangíveis, ela seria insuficiente para eliminar essas preocupações decorrentes dessa operação. Portanto, ele votou pela reprovação da operação, determinou seu desfazimento e devolução da planta da Inova para a Petrobras, e determinou que as partes apresentassem aí ao CAD, o distrato contratual, um plano de desinvestimento, ou ainda que esses ativos fossem alienados ao mercado, uma das duas plantas capazes ali de sustentar uma operação efetiva nesse mercado. O conselheiro foi acompanhado por todos os demais conselheiros, elogiosos do seu voto. E eu acho que o que vale destaque aqui, para os economistas que nos ouvem, é que houve ali um embate bastante forte entre pareceres econômicos apresentados pelas requerentes e pelo DE, né? Ali com relação à análise do preço, né, do aumento de preço do poliestireno, ali na análise ex post, ali as metodologias que foram aplicadas, houve bastante discussão. Qual seria o índice correto ali para se avaliar se houve efeito acima da inflação. Enfim, teve bastante debate e até teve alguns pontos ali ressaltados pelo conselheiro Braido para dizer por que ele achava que a versão do DE era a versão que deveria ser a mais próxima da realidade aqui. Então, foi, acho que, o primeiro caso na nova lei em que nós tivemos uma revisão de um ato de concentração aprovado, que determinou, ao final, a completa reprovação da operação. Nós tivemos outras situações de atos revisados, mas que não culminaram na reprovação da operação. Portanto, nós estamos diante aqui de um caso paradigmático, primeiro caso que completa, nessa nova lei, que traz essa revisão completa e essa reprovação da operação. Acho que é o caso de maior destaque mesmo, né, Bruno? Oi para você, para a Vivian, prazer estar aqui com vocês, e acho que a gente pode esperar aí uma judicialização do processo, né? Não é todo dia que a gente vê um caso como esse, né? Uma operação já antiga, né? Sendo revisitada e terminada, né? Eu acho que a disputa judicial está só começando aqui, Ribas. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. É um caso para a gente acompanhar, né? Na sequência, Bruno, acho que um caso interessante aqui para a gente destacar
é a investigação de cartel no mercado de velas de ignição, um caso aí já de um padrão tradicional, né, que a gente vê no CAD, começou com acordo de leniência, depois vários TCCs assinados por vários representados ao longo do tempo, e acabou que no polo passivo sobrou apenas 2 empresas e uma pessoa física. E a discussão aqui foi sobre suficiência ou não de provas. No final do julgamento, o CAD chegou à conclusão que as provas com relação a essas 3 pessoas eram insuficientes, mas o que foi interessante é que a conselheira relatora, Lenisa, trouxe o seu entendimento, já esposado em votos anteriores, dizendo que ela entendia que, na verdade, o caso estava prescrito com relação às pessoas jurídicas. Ela entendia que, por se tratar de troca de informações, caberia a prescrição de 5 anos e não a de 12 anos. Na sequência, votou o conselheiro Hoffmann, entendendo de maneira diversa e dizendo que a prescrição aqui era de 12 anos, porque era um caso de fixação de preço, divisão de clientela, e foi acompanhado aí pelos demais conselheiros. A única ressalva feita foi pela conselheira Paula Azevedo, que disse que discordava da conselheira Lenisa com relação a esse ponto, por entender que quando a troca de informações era relacionada a preço, ela deveria receber a prescrição equivalente de um caso de fixação, de price fixing, de 12 anos. Então, a gente tem uma situação aqui que a gente antecipou algumas plenárias, né, aqui do IBRACast há algumas semanas, os conselheiros revisitando o tema da prescrição quinquenal e fazendo alguns ajustes nos seus entendimentos com relação ao que vale quando a gente está perante uma troca de informações simples ou uma troca de informações envolvendo preço. Os posicionamentos ainda parecem um pouco tímidos, ou uma discussão ainda querendo ser esquentada ao longo do tempo. Esse caso aqui acabou que o tribunal entendeu que a prova era insuficiente, então fiquei com a impressão que o tema não foi abertamente tratado e enfrentado, como talvez será no futuro, especialmente quando a gente tiver as próximas mudanças de assento no tribunal. Concordo, Guilherme, acho que a grande discussão foi prescrição, que foi uma discussão que apareceu também no próximo caso que nós vamos relatar, mas antes disso também chamar a atenção aqui para um ponto que foi trazido no voto da conselheira Lenisa, que ali, obviamente, havia uma discussão de prescrição, mas também de padrão probatório, de suficiência das evidências trazidas para a condenação. E ela reiterou ali o entendimento uníssono da Suprema Corte brasileira de que nenhuma condenação pode ter como único fundamento o agente colaborador e os documentos unilaterais produzidos por eles próprios. Então, acho que isso é bem assentado já na jurisprudência do CAD. Eu acho que a questão que fica para debate aí, de fato, é essa questão da prescrição, principalmente quando envolve troca de informação sensível. Mas conta um pouco aí do outro caso, Bruno. Vamos lá. Na verdade, ele se trata de um caso de um PA desmembrado do originário lá de rolamentos automotivos industriais, que envolve, na verdade, 2 pessoas físicas, né? A primeira delas teria aderido a um TCC, e aí teve uma discussão interessante que a MPF trouxe, sugerindo o reconhecimento da prescrição por conta dos 70 anos dessa pessoa, então que o prazo deveria ser contado pela metade, e além da prescrição tinha, obviamente, a discussão ali do padrão probatório, se aquela evidência que existia contra aquela pessoa era suficiente para a condenação. E a segunda pessoa foi uma discussão semelhante, de padrão probatório, né? Ele teria estado ali, ele teria recebido um único e-mail que teria sido copiado sobre datas de reuniões,
teria participado de algumas reuniões e nessas reuniões que se discute se realmente havia algo ilícito nelas, a evidência cogitada ali teria sido um relatório produzido e encaminhado a alguns funcionários que teria incluído ali troca de informação concorrencialmente sensível. Só que na análise da conselheira relatora, que era a conselheira Lenisa, essa informação veiculada num contexto de aftermarket, ela tratava de uma tabela de preços circulada para clientes. Então, não necessariamente ali havia algo de sensível, né, de confidencial, visto que ela foi amplamente circulada e, portanto, não haveria sensibilidade ali na visão dela. Enfim, entenderam ali pela insuficiência do padrão probatório e, obviamente, ela entendeu também pela prescrição nas duas situações das pessoas físicas. Depois, obviamente, a exemplo do caso que você acabou de reportar também, Guilherme, o conselheiro Luiz Hoffmann trouxe a visão dele ali de que a prescrição, prazo seria de 12 anos, no que foi seguido ali pelos demais conselheiros. Então, eu acho que permanece essa dúvida, né, de quando nós estamos falando em cartel hardcore, quando nós estamos falando em cartel difuso, quando nós estamos falando em troca de informação sensível e qual a prescrição que deve incidir em cada hipótese. E quando a gente vê o voto da conselheira Paula, né, que reputa, no caso de troca de informação sensível de preço, ela entende que isso seria um cartel, a gente, obviamente, não teve acesso ao voto todo aqui para saber qual foi a periodicidade, se foi uma única troca de informação, enfim. Eu acho que falta um pouco de elementos aqui também para a gente considerar essas teses que estão sendo discutidas, né? Muito bom. Só queria fazer, desculpa, Gui, só queria fazer uma consideração, porque nesse caso o conselheiro Sérgio Ravaiani também insistindo naquela posição dele de que pessoas de cargo meramente operacionais não estariam sujeitos, né, à previsão legal para condenação. Então, ele também fez o voto vogal dele em relação à divergência sobre o voto da conselheira Lenisa, pelo fundamento de se arquivar mediante essa ausência da previsão legal para a condenação do cargo que essa pessoa física detinha à época. Exato, Vivian. Como não era um administrador, ele acha que não se encaixa ali no artigo 37, né? E, salvo engano, eu acho que o único que tem defendido essa linha é o conselheiro Sérgio, né? Mas tem sido reiterado nas suas decisões, mas ainda parece ser um posicionamento minoritário, né? Eu queria trazer aqui o último caso que foi julgado, bem rápido aqui, bater bola com vocês. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão foi condenado pelo CAD em 2014 por práticas anticompetitivas aqui, esses casos corriqueiros no CAD, de tabela de preço, e ele interpôs embargos de declaração a essa decisão no prazo legal. Ocorre que, desde que ele apresentou embargos em 2014, não houve movimentação nos autos desse recurso. Ele foi transformado de processo físico para processo digital, então aconteceu a prescrição intercorrente, fazia muito tempo que a gente não via, e ela foi reconhecida de ofício pelo conselheiro Maurício Bandeira Maia e por todos os demais conselheiros na última sessão de julgamento. Então, o caso foi arquivado, já uma entidade condenada por prescrição intercorrente, e o voto foi encaminhado para a Corregedoria do CAD, que já analisa o que aconteceu ali dentro. Acho que também me parece um caso bastante inédito aqui, de ter ocorrido embargos aqui depois de haver uma condenação, é a primeira vez que eu ouço falar. É isso mesmo, Rivas? É prescrição intercorrente em embargos de declaração? Exato, Bruno. A verificar se teremos maiores informações no futuro sobre o que de fato aconteceu.
Obrigada, Bruno. Obrigada, Guilherme. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos e fiquem ligados para o próximo Plenária Comentada do IBRAcast. Obrigado, Vivian. Obrigado, Ribas. Tchau, abraço. Tchau, pessoal. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.